Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Melindre no Terreiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, hoje nós encerramos uma série de 5 reflexões cujos temas foram escolhidos por vocês em enquete promovida algumas semanas atrás. Este tema foi escolhido pela Jamila com o título de Médium Melindre, mas como se trata de um assunto que afeta toda a estrutura do terreiro, do consulente ao dirigente, eu resolvi ampliá-lo para Melindre no terreiro, ok? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é o que vem a ser melindre. Bom, eu gosto de pensar no melindre como uma disposição que algumas pessoas têm para se ofenderem muito facilmente. São, digamos assim, pessoas que têm o ego muito frágil e que trazem para o campo pessoal aquilo que originalmente não pertencia a ele. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu estou lá na empresa e estou fazendo um serviço. De repente o meu chefe me chama na sala dele e diz: olha, Léo, você fez isso, isso e isso, não foi o que eu pedi. Eu queria que você tivesse feito assim, assim, assim. Ok, a pessoa que é profissional vai ouvir, vai refletir, vai corrigir. A hora que ela passar o cartão e for embora para a casa dela, assunto encerrado. Aquilo ficou no campo profissional. A pessoa melindrosa não vai fazer isso. Ela vai sair da sala do chefe pensando: o chefe não gosta de mim, o chefe está implicando comigo, o chefe não me valoriza, está na hora de eu procurar um novo serviço, etc. Entendem? Então, olha a diferença de postura. No que se refere à estrutura do terreiro, acontece a mesma coisa. Se um dirigente chama a atenção de um médium, por exemplo, ele não pensa: poxa, será que eu errei? Será que eu não fiz o que eu deveria fazer? Ele já pensa: ah, tá pegando no meu pé, ah, não vai com a minha cara, ah, tô achando que esse terreiro não é a minha casa espiritual, as pessoas não estão me valorizando, etc, etc. Portanto, o melindre é uma coisa muito complicada de se trabalhar e que gera problemas tanto para quem sente quanto para o local em que essa pessoa está, porque frequentemente a pessoa melindrosa arruma confusão, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu estava pensando antes de gravar esse assunto e eu me lembrei do seguinte: a primeira vez que eu refleti a respeito do melindre foi durante o meu desenvolvimento. Eu sempre dizia para as pessoas: olha, eu não tenho uma mediunidade extraordinária, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, mas eu tenho uma grande vantagem: eu não sou melindroso e eu quero saber a verdade. Então, quando eu fazia o desenvolvimento, assim que surgia a ocasião, eu conversava com as entidades sobre o meu desenvolvimento. Mas eu não conversava como quem pergunta, já querendo que a resposta seja dada de acordo com aquilo que eu espero. Eu perguntava de coração aberto. Então, eu fazia o desenvolvimento, corria na entidade e perguntava: pai, está tudo certo? Eu tive isso, eu senti isso, eu tive essa impressão, eu tive aquela, é isso mesmo? Estou fazendo alguma coisa errada? Se eu tiver, por favor, o senhor me corrige, porque eu preciso aprender. Eu não tenho parâmetros para avaliar se o que eu estou sentindo, se o que eu estou percebendo, se o que eu estou fazendo está correto. Portanto, me ajude. E quando as entidades nos encontram com o coração aberto, elas dizem: houve situações em que a entidade falou: não, filho, você passou na frente. Isso daqui que você fez era você, não era a entidade. Ah, aquilo ali foi um exagero, não precisava tanto assim. Você precisa medir melhor o impulso.
Ah, não, isso aqui que você fez está correto, filho, continua, é isso mesmo. Então, entre erros e acertos, eu fui formando um parâmetro e com isso eu fui adquirindo segurança mediúnica. Parece óbvio, né? Por que as pessoas não fazem isso, não é verdade? Mas aí, vejam só, algumas das pessoas que se desenvolviam comigo não adotavam esse princípio porque elas tinham medo de estar fazendo algo errado. Então, várias vezes essas pessoas me diziam: não, eu não vou lá conversar com o chefe não, vai que ele chama a minha atenção, vai que ele fala que eu estou errado. E eu sempre dizia: ótimo, aí você aprende então o que é o certo. Porque se você não for lá conversar com ele e não tirar a dúvida, você não vai desenvolver direito, você vai desenvolver meio capenga. E de fato foi o que aconteceu. Essas pessoas tinham tanto medo de serem contrariadas, tinham tanto medo de serem criticadas. E olha que eu estou falando de entidade, conversar com entidade, que geralmente tem todo um cuidado, tem todo um carinho, tem todo um amparo para falar as coisas, não é? Mas elas não iam. Elas tinham tanto medo de serem criticadas que elas preferiam ficar com dúvida e, portanto, se tornaram médiums que até hoje não têm certeza. Já estão trabalhando há anos. E se você perguntar, você confia na sua mediunidade? Ele vai dizer mais ou menos. É uma pena, mas é um erro que poderia ter sido corrigido lá atrás se houvesse uma disposição para ouvir, e não apenas ouvir aquilo que se quer ouvir, mas ouvir aquilo que precisa ser ouvido, não é verdade? Então, eis aí um problema que o melindroso precisa resolver. E, com toda honestidade, quando eu converso com pessoas que dizem assim: eu já fui no terreiro de fulano, já fui no terreiro de ciclano, já fiz isso, já fiz aquilo, nada adiantou, parece que todo terreiro que eu vou não dá certo, as pessoas não me valorizam, eu sempre sou colocado para escanteio, eu já fico com o pé atrás, porque eu sei que provavelmente o problema é ela. Porque não tem lógica você passar por várias e várias casas, não achar nenhuma boa, ninguém te tratar bem, ninguém te acolher. Mas se a pessoa é melindrosa, esse é o tipo de discurso que ela traz na ponta da língua, né? Eu sou dedicada, eu sou esforçada, eu entro de cabeça, eu vou com tudo, mas as pessoas não me aceitam, as pessoas não me tratam bem, então é sempre bom termos um pé atrás. E, para finalizar, uma das coisas que eu acho importantes para que haja uma vivência saudável no terreiro, e eu já comentei isso aqui em outras reflexões, é um certo distanciamento pessoal. A gente está falando muito, né, de distanciamento social, distanciamento pessoal. O que eu quero dizer? Eu não sou contra a amizade no terreiro. Acho que a amizade, quando ela nasce pura, serena, fruto do amor, ela é bem-vinda em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas, se possível, se preserve, preserve a sua casa, preserve a sua família. Muitos problemas de relacionamento no terreiro, principalmente com pessoas melindrosas, ocorrem devido à falta de separação do ambiente. Por exemplo, vamos supor que eu tenha amizade com um médium fora do terreiro. Então nós somos amigos. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa, até aí tudo bem. Mas e aí, lá no terreiro, eu sou dirigente, ele é médium em desenvolvimento. Eu estou vendo que ele está fazendo uma coisa errada. Então eu já vou ter dificuldade para chegar nele e chamar atenção. Por quê? Porque eu vou ficar com medo dele não me interpretar corretamente, dele se ofender, dele entender de forma equivocada o que eu estou tentando fazer. Aí então eu chego para ele e falo: fulano, olha aqui, isso aqui que você está fazendo está errado. Mas esse fulano é uma pessoa melindrosa. Aí ele pensa: poxa, o Léo frequenta a minha casa, o Léo é meu amigo,
e me fala essas coisas? Meu Deus, entende? Aí, aquela taça de cristal frágilzinha já racha, já quebra e já era. Então, uma das recomendações que eu sempre dou para as pessoas, especialmente aquelas que vão ter alguma função dentro do terreiro, na hierarquia da casa, é mantenha um certo distanciamento pessoal, para que não haja mistura, para que não haja quebra de contexto e, com isso, a saúde do terreiro seja preservado. Não estou dizendo, repito, que não possa haver amizade, que não possa haver solidariedade. Pelo contrário, né? No terreiro somos todos irmãos, mas passou da porta para fora, cada um segue a sua vida, cada um faz o que tem que fazer, e quanto menos misturar, mais fácil fica, inclusive para receber feedbacks positivos e negativos, tanto por parte do consulente, do médium ou do dirigente, porque às vezes quem é melindroso é o dirigente, e aí é um problema, não é? Porque é a pessoa que está ali encabeçando a casa, mas que tem essa fragilidade, que é um defeito, como qualquer um pode ter, e como tantos outros que nós trazemos na alma por sermos imperfeitos, né? E é por isso que eu acho que, além de uma relação sadia, sincera, aberta, um certo distanciamento pessoal é importante para a saúde do terreiro. Bom, vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.